Mateus capítulo de número 11, versículo 22 diz assim: Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então Jesus começa o versículo falando assim: Por isso, eu vos digo que... O que Jesus está dizendo aqui? Eu vos digo. Jesus está falando o quê? Eu estou falando, eu estou afirmando, eu estou dando certeza de que isso vai acontecer. E ele continua, que eu vos digo que haverá menos rigor. Rigor significa cobrança. Rigor significa peso. Haverá menos cobrança, haverá menos peso para as cidades de Tiro e de Sidom no dia do juízo do que para vós. Lembrando, Jesus está olhando para judeus. Jesus está olhando para judeus, para mulheres, para homens que estão à frente de Jesus, na frente de Jesus, e Jesus está falando para eles o quê? Vocês vão ser mais cobrados no dia do juízo, que significa o quê? O dia do juízo é nada mais, nada menos do que o dia do juízo final. Ou seja, Jesus estava falando que a cobrança para cima dos judeus, daquelas pessoas que estão ali, vai ser maior do que para as pessoas de Tiro e de Sidom. Por quê? Essas pessoas, o significado, tá? Significa o quê? Que essas pessoas de Betsaida e também de Corazim, ou seja, pessoas que estão na Galileia, que faz parte de Israel, essas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, de ver os milagres de Jesus, de verem as curas de Jesus, de ver as coisas sobrenaturais que Jesus fazia e também as coisas sobrenaturais que Jesus ensinava. Então ali quando Jesus fala assim, olha, vocês tiveram a oportunidade de ouvir e de ver e de sentir tudo o que eu prometi, mas já que vocês não valorizaram, no dia do juízo, vocês serão pesados, mais cobrados, haverá mais cobrança em cima de vocês do que das pessoas a qual não tiveram acesso a Jesus. Isso aqui, irmão, significa nada mais, nada menos do que... Imagine que as pessoas do Antigo Testamento, exato, lá do Antigo Testamento, não conheceram Jesus. Essas pessoas não tiveram acesso a Jesus. Não conheceram o caminho que te leva até Deus, que é Jesus. Não tiveram acesso ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo no cristianismo, o Espírito Santo te leva até Jesus e Jesus te leva até Deus. Exato. Você não vai conseguir ter acesso a Jesus se não tiver primeiro amizade com o Espírito Santo. Jesus disse lá no livro de João, lá no Evangelho de João, Jesus disse assim: Eis que eu vou ter com o Pai, mas o Pai vai enviar para vocês o Espírito da verdade. O Espírito da verdade vai lembrar vocês e ensinar vocês as minhas palavras. O que significa isso? Você vai ler o texto, você vai ler, você vai compreender, você vai entender. O Espírito Santo vai chegar em você e falar assim, ó, tudo isso daí significa isso, 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 isso. Agora, quando chegar no dia que o Espírito Santo for retirado aqui da terra, e quando nós formos para o céu, o Espírito Santo vai junto, ele não vai ficar aqui mais. E você vai ler o texto sem o Espírito Santo e você não vai entender nada. Então, os antigos, no Antigo Testamento, muitos deles não tiveram acesso a Jesus. E aí, falando de mim, ok? O entendimento que eu tenho da palavra, dos 4 evangelhos principalmente, quando Jesus morre e fica 3 dias morto, ele vai até os locais onde pessoas
que não haviam ainda sido julgadas, ok? Não tinham sido, digamos assim, determinado já o local que elas iriam, elas tiveram a oportunidade de ouvir Jesus e tiveram a oportunidade de se arrepender. Essas pessoas são as pessoas do Antigo Testamento, pessoas que não tiveram acesso a Jesus antes dele nascer, porque Jesus não existia naquela época. Elas não tiveram a oportunidade de seguir o caminho de Jesus. E quando Jesus morre, ele vai até um determinado local, e neste local existiam pessoas que estavam aguardando o julgamento. E essas pessoas que estavam lá, elas tiveram a oportunidade de acreditar e aceitar Jesus como o Filho de Deus. Ok? Então Jesus, ele diz assim, ó: por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Ou seja, quem ouviu, você tá aí, você chegou até aqui, você fez os outros estudos aqui do projeto Quero Conhecer Jesus, e aí você fala assim: Diego, eu tive o conhecimento, mas pensando bem, acho que eu não vou seguir esse Jesus aí da Bíblia, não. Acho que eu vou seguir o Jesus que a igreja da religião lá ensina. O Jesus que o padre ensina. O Jesus que a religião tal ensina. Eu vou ir lá, Diego, que lá é um Jesus que eu dou o dízimo e ele vai me dar tudo o que eu quero. É um Jesus que quer meu dinheiro, ele não quer meu sacrifício. É um Jesus que ele quer meu dinheiro, ele não quer minha obediência. É um Jesus, Diego, que ele quer dinheiro, só isso. Ô Diego, dar dinheiro é mais fácil do que ter que orar, jejuar, ler a palavra, digamos assim, correr para não pecar, se esforçar para não pecar. Ah não, Diego, eu vou lá na igreja fulana, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu faço o que eu quiser. O pastor lá falou que eu tenho que ser fiel no dízimo. Se eu for fiel, eu tenho que demonstrar a fidelidade através do dinheiro. É só isso. Então faz o seguinte, amigo. Fecha esse vídeo e vai assistir a pregação do pastor lá. Não vá achando que eu vou ficar aqui te convencendo, falando: não, meu querido, o Jesus da Bíblia é o verdadeiro, deixa eu te provar que ele é o verdadeiro. Ó, Jesus fez isso, e ele te ama, não abandona não. Meu irmão, se Jesus quer Jesus, uma certa vez, alguém ou pessoas, né, estavam ouvindo Jesus, e Jesus pregou tão pesado, mas tão pesado, que o povo virou as costas e ó, deu linha na pipa, foi embora, foi para casa. E ali então a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram: ô Senhor, pesar essas palavras. Jesus poderia falar: ai, é verdade, ai, os meus seguidores, eu não vou ter mais like, eu não vou ter mais compartilhamento, ai, e agora? Eu preguei pesado demais. Vai lá, Pedro, vai atrás lá deles, vai atrás lá, ô João, vai lá atrás, traz eles de volta, fala pra eles que eu estou arrependido. Jesus falou isso, irmão? Jesus falou isso, irmão? Sim ou não? Jesus se arrependeu da palavra que ele pregou? Da pregação que ele trouxe? Sim ou não? A palavra é, ou na verdade, né, a resposta é, ó: Jesus não se arrependeu. Jesus olhou assim para os discípulos em volta dele e disse: vocês também querem ir embora? Vaza, mano! Some da minha frente! Achou ruim do que eu falei? Achou ruim da pregação? Achou ruim da mensagem? Vaza! Vai embora! Pouco, vai lá! Vai, tchau! Achou ruim? Tchau! Tá esperando o quê? Tá esperando eu mandar vocês embora? Vocês serem livres para ir embora? Jesus falando isso para os discípulos. Querem vós também ir embora? Aí um deles, né, fala lá assim: não dá não. Não posso não. Quem mais tem o que o Senhor tem para nos dar? Quem mais pode nos dar o que o Senhor está nos dando? É ou não é?
Então, meu querido, preste atenção. Jesus não está aqui para te convencer. O Espírito Santo não está aqui para te convencer. Não. Muito menos eu. Se eles não estão aqui para te convencer, quem dirá eu? Eu estou aqui para pregar a palavra. Eu estou aqui para ser instrumento. Eu estou aqui para transmitir exatamente o que o Espírito Santo me mandar. Não gostou? Fecha o vídeo e tchau. Fecha o vídeo e vaza. Vai cuidar da sua vida. Vai ouvir aquele lá que fala assim: minhas ovelhas queridas. Vai lá, irmão. Vai lá nele. Lá é fácil. Só manda oferta para ele, que ele fica felizão e vai abençoar a sua vida. Simples assim. Agora, o Jesus da Bíblia não precisa do seu dinheiro. O Jesus da Bíblia não precisa do seu dízimo, da sua oferta. Ó, de novo. Jesus, ele está aqui para te dar a oportunidade da salvação. Vai ser salvo quem quiser. Quem quiser ser salvo, vai ser salvo. Vai ser salvo aqueles que oram, jejuam e leem a palavra. Você está aqui no estudo mais uma vez. Estamos em Mateus 11. Parabéns para você que já fez os outros estudos. Está orando, jejuando, lendo a palavra. Parabéns. Você que não faz, aproveita enquanto você está vivo. Porque talvez amanhã você não vai estar aqui mais. E aí, amigo, o prazo acabou. Neste exato momento, o prazo de validade para muita gente acabou. O que é o prazo de validade? É a morte. Pense nisso. É a morte. Então Jesus deixa claro que quem teve a oportunidade de conhecer Jesus e não valorizou, vai pagar um preço gigantesco. Vamos agora para o versículo de número 23 do estudo de hoje. Vamos lá.